Fala galera, então mais um videozinho aqui. Hoje a gente vai falar rapidinho, bem rápido, tá? Da nossa função afim, né? Você pode começar pensando no seu formato geral, né? O formato geral de uma reta, equação, é o ax mais by mais c igual a zero, né? Onde os valores Azão, Bzão e Czão, eles são números reais, então são pertencentes aos reais. Maneiro. E quando você se depara com um amiguinho desse, assim, a não ser que você vá fazer uma análise vetorial, né, o que não é o nosso caso aqui desse vídeo, que a análise vetorial agora é só para o high level. Essa é uma aulinha aqui para SL/high level, então o foco aqui é o nosso SL. Então, quando você pegar isso aqui, você vai fazer o seguinte, você vai isolar o y, né? Então, quando você isola o y, você vai cair naquela equação que a gente gosta, que é a ax mais b. Perfeito? Que é a nossa famosa função afim, a função do primeiro grau, função polinomial do primeiro grau, né? Com um nome completo, bonito. E aqui, realmente, as coisas começam a ficar bem interessantes. A gente tem o nosso azinho, ele é chamado de coeficiente, eu vou botar abreviado, tá? COF, coeficiente, hein, galera? Coeficiente angular, que lá para o nosso IB, ele vai chamar de gradient. Quem é o nosso gradient? Ele é a variação do y, delta y, dividido por delta x. Perfeito? Eu vou mostrar isso em gráfico, tá? E o nosso bzinho é o famoso coeficiente linear, que para o nosso AB a gente vai chamar de termo independente, ou independent term. Então eu vou botar aqui, independent term. Tá bonitinho. E o que esse cara indica, professor? O bzinho, galera, ele vai indicar a nossa interseção com o eixo y, né? Vou botar assim, né? Interseção assim, beleza para vocês? Então, interseção com o nosso eixo y, o que ele chama de I-intercept, né? Lá na provinha do IB. Então, beleza. Então, vamos ver isso aqui em números. Como é que ficaria isso em número, professor? Eu vou de caneta black mesmo, tá, gente? Então, por exemplo, imagina que você tem a equação 3x menos y mais 7 igual a zero. Pô, tá no seu formato geral, não serve de nada. No seu formato geral, o que a gente faz? Vamos isolar esse y. Isolar o y sempre fica negativo, positivo. Desculpe, ia falar negativo. Sempre fica positivo. Então, como ele está aqui negativo, o que a gente vai fazer? Vai passar ele aqui para o outro ladinho. Então, a gente vai obter essa equação aqui. Ó. Vou escrever de vermelho. Y igual, os 3x já estava ali, fica quieto. E o 7 também já estava ali, fica quieto. Então, a gente tem aqui uma função afim, cujo coeficiente angular, o gradient, é 3. Isso implica numa função crescente, né? Porque ele é positivo, tá? Então, o 3 é positivo. Uma função crescente aí. E o nosso termo independente, ele é 7. Então, quando a gente vai analisar o gráfico dessa criança, eu vou tentar desenhar aqui um gráfico mequetrefe, tá? É um gráficozinho aqui, ó, o eixo y sempre para cima, o nosso eixo x sempre aqui, né? E a gente já sabe que o termo independente, nosso coeficiente linear, né, aqui no Brasil, é o nosso 7. Isso implica, né, que o nosso gráfico tem um y-intercept, que eu vou botar assim, ó, que é no ponto x igual a 0, consequência y igual a 7, né? Então, é um ponto que está aqui em cima, é um ponto 7. Tá, professor, mas para determinar uma reta, eu preciso de 2 pontos. O segundo ponto, o mais fácil da gente determinar, né, é a nossa raiz, nossa root, que é você pegar a sua equação, sua equation lá, e igualar a 0 e determinar o valor do x. Ou seja, vou jogar o 7 para o outro lado, 3x igual a menos 7. Vou jogar o 3 dividindo, o que implica em x menos 7 terços. Pô, professor, x menos 7 terços está negativo. Seria um ponto aqui assim, galera, ó, menos 7 terços, né? Só lembrando, quando a gente fala em raiz,
a gente está falando em x-intercept, né? Que é a interseção com o eixo x. Então, x-intercept, eu vou botar aqui assim, tá? E se a gente trabalhar isso em coordenadas, está falando quando o x vale menos 7 terços, a consequência é que o y vale 0, né? Por isso que apareceu esse zerinho lindo aqui, ó. Maneiro, professor. Agora o que eu vou fazer? Basta ligar os dois pontos. Eu estou sem régua aqui, galera. Vai ficar horroroso, né? Mas acho que vai dar para a gente pescar a ideia. Então, olha que bonitinho. Você vai fazer isso aqui. Maneiro, professor. Então, essa é uma reta crescente. Então, ela está apontando lá para cima, né? E uma reta crescente. Vou fazer aqui uma outra para uma decrescente. Depois, se der um tempinho, eu faço esse coeficiente angular ΔY sobre ΔX para vocês verem. Tá, vou colocar aqui de black, outra função. Vai ser a... Vou botar 6x mais 3y menos 9 igual a 0, né? Então, primeiro passo, isso não ajuda em nada, se não é vetor, não me ajuda. Vamos isolar o y, 3y é igual a menos 6x mais 9. Dividindo todo mundo por 3, eu vou ter menos 2 mais 3, né? Então, essa é a nossa função. Olha eu, tirei da página, deixa eu subir aqui. Caraca, foi lá pro inferno. Então tá aqui, né? Então, só para desencargo de consciência, né? O que aconteceu daqui para cá foi uma divisão por 3, né? Porque tem esse 3 aqui lindão. Então, a gente tem aqui a nossa função afim. E o nosso gradient aqui, o nosso coeficiente angular é menos 2, negativo, implica numa função decrescente, galera. Pô, maneiro, professor. Então, já sei que é uma reta caindo, né? Uma função decrescente. E o nosso Bzinho, nosso termo independente, 3zinho, né? Então, o que isso significa, esse 3zinho? Vamos voltar aqui para o nosso green, nosso verdinho. Indica que o nosso I-intercept vai ser o ponto 0 com 3, né? E raiz, sempre calcula a raiz. Pediu para você fazer um esboço do gráfico, stacked graph, nananã. Bota já a raiz, cara, vai precisar. Então, menos 2x mais 3 é igual a 0, o que implica em menos 2x ser igual a menos 3, passando esse 3 para esse lado aqui, né? E passando esse menos 2, como ele é um termo multiplicativo, ele vai com negativo para o outro lado. Você não transforma em positivo, não há necessidade, tá? Só se fosse uma subtração, aí sim. Então, a gente vai ter menos 3 dividido pelo menos 2, vulgo 3 sobre 2, ou 1,5. Lembrando que proibir não existe número com vírgula, é ponto a partir de agora, tá, galera? Então, feito isso, o que a gente vai fazer? O esboço do gráfico, né? O esboço do gráfico simples. Então, a gente tem aqui, ó, nosso eixo Y, nosso eixo X, tá aqui bonito. Então, eu já sei que ela precisa cortar o eixo Y no ponto... Deixa eu voltar aqui, cadê? Aqui, vou pegar aqui mesmo, né? O 3, né? Que foi o que a gente viu lá em cima. Então, ela tem que passar aqui nesse ponto 3, lembrando que ele tem coordenada 0, 3. E tem que passar nessa raiz. Esse aqui é o nosso x-intercept, né? Olha que bonito. Que é o 1,5. Estaria aqui menor do que aquele lá, né? 1,5 aqui, só lembrando que ele também tem uma coordenada, que é 1,5 com 0, né? E aí, agora feito isso, ligamos os dois amiguinhos. Olha que bonito. Então, liga. Tá aqui, linda de morrer, a nossa retinha indo para baixo aqui, decrescente. Galera, eu vou passar aqui um pouquinho do tempo. Geralmente eu tento fazer vídeos de 10 minutos. Vou passar só um cadinho, só para a gente ver aquele ΔY sobre ΔX. Quando eu tenho aqui uma função afim, não vou ficar considerando mais o x-intercept, a intercept, nem nada, né? Vamos pegar aqui dois pontos. Vou pegar aqui um ponto A, cuja coordenada aqui é x do ponto A, e a coordenada aqui é o y do ponto A, né? E eu vou pegar aqui a nossa coordenada de um ponto B, que eu vou botar como x do B, e y do ponto B.
né? E aí você percebe que dá para fechar ali um triângulo. Cadê o triângulo, professor? Olha, puxa aqui uma linha horizontal e ela vai formar um 90 graus com esse carinha aqui. Que aí você pode até puxar aqui uma linha para cima para ficar bonito. Olha, tem um triângulo aqui, professor. Um triângulo azulzinho. E esse triângulo, ele tem uma angulação fixa, né? Esse ângulo aqui vermelho, vou chamar ele de θ, tá bom? Ele é o mesmo aqui embaixo. Porque essa reta aqui azul que eu tracei, essa aqui na horizontal, ela tem que ser paralela em relação ao eixo X, tá? Eu vou botar assim, barrinha paralela. E olha que legal. Essa parte aqui indica quanto você andou para sair desse cara e chegar aqui. Ele é o nosso ΔX, ou seja, eu vou falar aqui embaixo que o nosso ΔX é a diferença desses dois caras, final menos o inicial, que vai indicar quanto você andou, né? E essa altura aqui, olha que bonita, ela é a nossa ΔY, que é exatamente o y final menos o y inicial. Sempre isso, final menos o inicial. E aí, olha que louco. O nosso coeficiente angular, vou botar aqui para a caneta black, azinho, ele é ΔY sobre ΔX. E aí, pensa contigo, vê se vocês concordam comigo. Isso aqui, para o ângulo θ, para esse ângulo vermelho, é o famoso cateto oposto. E esse cara aqui, para aquele mesmo ângulo, é o famoso cateto adjacente. Logo, eu posso afirmar que o nosso gradient, nosso coeficiente angular, é a tangente da inclinação da reta. Perfeito? Tangente de inclinação da reta é o nosso gradient, nosso coeficiente angular. Eu vou gravar um segundo vídeo explicando mais sobre esse gradient, esse coeficiente, com alguns exemplos numéricos. Então, fica aí e já sabe, ó, babies, dá like aí. Tio tá tentando ficar rico à base de YouTube, ensinando vocês como lidar com a IB. É isso e é nóis. Beijo, Queiroz. Fui.